Então, gente, boa tarde. Acho que podemos começar nossa apresentação, então. Como eu falei anteriormente, eu sou o João Pacheco. Eu trabalho aqui na OpenCAD, mais especificamente com o segmento educacional. Então, universidades que possuem as licenças do MATLAB. Tá? Aqui, então, está comigo a Mari, que vai estar dando suporte aí no chat, perguntas que vocês tiverem em relação à apresentação, em relação às outras apresentações da OpenCAD. Vocês podem colocar aqui no chat que a Mari está dando esse apoio aqui para mim. E eventualmente vou dar uma olhadinha nas perguntas também. Vocês podem interagir aqui, tá? Eu posso deixar para vocês esse material que a gente vai trabalhar aqui posteriormente também, os documentos. Quem tiver interessado nesse material pode colocar o e-mail aqui também no chat que a gente envia para vocês depois, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui então, gente? Vocês que estão aqui interessados. Eu vim trazer para vocês essa aplicação, tá? Do Symbolic Math Toolbox com o MATLAB. Essa apresentação aqui vai ser um pouquinho diferente das outras apresentações que a gente faz aqui no OpenCAD. Eu não trouxe um material, uma apresentação e um slide que é para apresentar para vocês. Eu trouxe algo mais mão na massa, mais prático, para mostrar para vocês realmente, na prática, a utilização dessa toolbox. Tá? Ao invés de utilizar aqui o MATLAB no desktop, eu também vou utilizar uma ferramenta interessante que vocês também têm acesso, que é o MATLAB Online. Tá? Então, vocês, caso já tenham uma licença do MATLAB, podem entrar nesse site aqui que está na barra de endereço, matlab.methods.com. Vocês conseguem acessar aqui o MATLAB Online. Caso vocês tenham acesso à licença CWL também, que a gente comentou mais cedo, vocês têm acesso ao MATLAB com todas as ferramentas disponíveis. Então, vocês podem utilizar aqui também o MATLAB Online para acompanhar, caso vocês estejam interessados. Tá? Então, eu abri aqui para vocês esse exemplo da matemática com o Symbolic Math Toolbox, que é o que eu vou estar apresentando para vocês hoje. Como eu falei, o pessoal está deixando aqui o e-mail já. Eu vou passar para vocês posteriormente também esse material aqui, caso vocês queiram também ver. Mas vocês podem acompanhar comigo aí, caso vocês estejam com o MATLAB online. Tá bom? Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, então, ele vai fornecer uma visão geral do Symbolic Math Toolbox, que fornece recursos para matemática computacional e analítica. Tá? Então, normalmente no MATLAB, quando a gente trabalha com matemática, a gente está trabalhando com matemática computacional de maneira mais exata. A matemática simbólica traz para a gente uma maneira da gente conseguir abstrair isso aí um pouquinho para poder trabalhar com a matemática de uma maneira realmente mais simbólica, mais abstrata. Tá? Então, vocês podem ver aqui em cima, a gente tem a opção de utilizar equações de maneira simbólica, representar funções somatórias, plotar gráficos, representar também matrizes de maneira simbólica, diferentes somente das matrizes computacionais que a gente está acostumado a ver no MATLAB. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa dessa aqui para vocês hoje. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, então, vai incluir variáveis, expressões, funções, equações, substituição de valores e resolução de equações, simplificação e manipulação dessas equações, exemplos para cálculo, então, diferenciação, integração, limite, séries. Vou mostrar um pouquinho de equações diferenciais, álgebra linear e, por fim, aproveitar as capacidades do MATLAB e mostrar para vocês um pouquinho sobre gráficos usando a Symbolic Math Toolbox, como que isso aí funciona com essa toolbox. Tá? Para mais detalhes, caso vocês estejam interessados também depois que acabar esse webinar, vocês podem entrar na documentação do próprio Symbolic Math Toolbox e para obter mais detalhes também como documentar e compartilhar esses conteúdos dessa maneira que eu estou fazendo aqui, vocês podem consultar mais sobre os Live Scripts também. Como vocês podem ver, eu estou utilizando essa ferramenta aqui do MATLAB chamada Live Script, tá? Em que eu consigo colocar o texto, imagens, códigos, tudo aqui no mesmo documento, que fica muito mais fácil, muito mais didático para fazer uma apresentação desse tipo. Tá? Então, isso aqui é até um dos motivos bacanas que eu ter trazido para vocês no MATLAB Online com o LiveScript, que é para apresentar para vocês realmente como isso aqui é uma ferramenta versátil para você passar isso aí, de repente, para os seus alunos, para você passar quando você estiver fazendo uma apresentação, um curso, um workshop, algo do tipo. Então, é uma ferramenta muito versátil para você utilizar para o ensino. Começando aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre variáveis, expressões, funções, equações. Então, como está dizendo aqui, as variáveis do MATLAB, por padrão, são de precisão dupla. Tá? O Symbolic Math Toolbox tem essa característica e permite que você expresse esses números de forma simbólica, utilizando sim
e com precisão variável utilizando o VPA. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como isso aqui funciona? No MATLAB, por padrão, para a gente representar essa equação π sobre 6 mais π sobre 4 com dupla precisão, de forma puramente matemática, a gente colocaria, então, π sobre 6 mais π sobre 4. Então, no MATLAB, normalmente a gente faria dessa maneira. Eu vou colocar aqui Run Section, eu vou rodar apenas essa seção aqui para vocês verem o resultado. Como vocês podem ver, eu tive aqui a resposta 1.3090. Essa aqui vai ser a resposta, então, computacional dessa nossa conta que a gente colocou aqui em cima. Tá? Se a gente quiser representar isso aqui de forma simbólica, como que a gente faria? A gente vai usar, então, a função sim, nossa Symbolic Math Toolbox, e escrever dessa maneira. Sim, abre parênteses. Aqui a gente vai colocar a mesma coisa que a gente colocou em cima, π sobre 6. Fecha parênteses automaticamente. Vamos aqui para frente, mais sim, π sobre 4. E como vocês podem ver aqui, se eu rodar novamente essa seção, nossa resposta agora está de maneira simbólica, 5π sobre 12. Tá? Fizemos um MMC aqui de 6 e 4. E a resposta ficou 5π sobre 12. Como vocês podem ver, isso aqui é muito mais parecido com o que a gente trabalha realmente, quando a gente faz cálculos na mão, quando a gente usa, está resolvendo exercícios. Tá? A gente não vai colocar realmente o valor quebrado inteiro, a não ser que a gente esteja usando logo nossa calculadora. Quando a gente está trabalhando com matemática simbólica, a gente vai usar realmente o nosso valor simbólico para representar de maneira mais fácil, mais visual, que a gente está trabalhando. Tá? Isso aqui, então, a forma simbólica exata. Se a gente quiser trabalhar com precisão variável, como que a gente trabalharia? A gente colocaria, então, a função de VPA, da mesma maneira que a gente colocou em cima. π sobre 6 mais VPA π sobre 4. Dessa maneira, então, a gente conseguiu uma resolução com precisão variável muito maior do que somente nossa precisão dupla, que a gente vê por padrão no MATLAB, e a gente consegue um resultado numérico muito mais preciso do que o que a gente teria por padrão. Tá? Isso aqui, então, é o básico do básico aqui da Symbolic Math Toolbox. A gente consegue usar nossas variáveis simbólicas para poder representar nossos resultados de maneira simbólica também. Vamos então para o próximo passo, que é usar essas variáveis simbólicas em expressões matemáticas, funções, equações, então incluindo aí funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais. Tá? Dessa maneira a gente pode criar expressões simbólicas e usar cálculos matemáticos nelas. Então vamos lá, como que a gente pode representar de maneira simbólica isso aqui? Log de x mais e elevado a y. Vamos lá. Vamos começar então, como a gente viu aqui em cima, definindo nossas variáveis simbólicas. Então vamos colocar aqui sims x, y. Bom, a gente está vendo aqui na sintaxe, a gente coloca a variável 1, variável 2, tudo bem? Essas aqui são nossas variáveis que estão, que a gente vai trabalhar no nosso workspace usando a matemática simbólica. Após isso aqui, a gente vai simplesmente trabalhar com a equação que a gente deu aqui em cima. Então, log de x mais exponencial de y. Vamos lá, log de x mais exponencial de y.
Isso a gente vai dar a seção. Dessa maneira, vocês podem ver que a resposta nossa foi uma resposta simbólica de exponencial de y mais log de x. E aqui, ó, no nosso workspace aqui do lado, como vocês podem ver, a gente tem também, ó, nossas variáveis. Nossa resposta, exponencial de y mais log de x. Nossas variáveis x e y, como vocês podem ver aqui, ó, classe simbólica, tá? A gente não está trabalhando com valores numéricos, a gente está trabalhando com valores simbólicos. Então, dessa maneira, a gente conseguiu representar aqui log x mais exponencial de y de forma simbólica. Como que a gente pode levar isso aqui mais para frente e criar, por exemplo, uma função definida por partes? Lembrando que a gente já tem definido aqui essas variáveis simbólicas x e y. A gente não deu nenhum valor, então vocês podem ver, ó, x igual a x, y igual a y. Vamos criar uma função, então, aqui, ó, x, y em função de x, receber piecewise, que vai ser nossa função para criar nossa função definida por partes, tá? Piecewise. E a gente vai definir aqui os parâmetros dessa nossa função. Então, x menor que zero, menos 1. X maior que zero, 1. A gente rodar, então, essa nossa seção. Como vocês podem ver, para a nossa função de x, quando x for menor do que zero, y recebe menos 1. Quando x for maior do que zero, y vai receber 1. Então, dessa maneira, a gente consegue representar também de maneira simbólica uma função definida por partes. Como vocês podem ver aqui também no nosso workspace, ó, y agora não vale mais apenas y ou apenas uma variável simbólica. Y agora, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, vocês podem ver o valor de y. É a função que a gente criou aqui agora. Menos 1 se x for menor do que zero e 1 se x for maior do que zero. E agora y é uma função simbólica e não só uma variável simbólica. Dessa maneira aqui, então, a gente conseguiu criar essa função. Deixa eu ver aqui se o pessoal está acompanhando direitinho, está tendo alguma dúvida no chat. Beleza, até agora está sem dúvidas no chat. Caso vocês tenham dúvidas, queiram alguma clarificação a mais sobre as funções que eu estou utilizando aqui, podem deixar no chat, tá? Eu vou respondendo aqui. Se eu não conseguir responder aqui durante a apresentação, eu posso mandar para vocês depois o material para acompanhar. Então, fiquem à vontade em interagir aqui com a gente nas perguntas, tá bom? Mas vamos continuar aqui, então. Agora, para criar e avaliar funções simbólicas e encontrar o valor de f em x igual a menos 5, tá? Então, vamos lá. Vamos criar essa função matemática simbólica aqui, então. Since f de x. Então, a gente criou uma nova função matemática, sendo ela f de x. Vamos dar o valor de f de x aqui embaixo. F de x vai receber x à quarta menos 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 2x mais 10. Então, essa aqui vai ser a nossa função de x que a gente vai trabalhar. X à quarta menos 2x ao cubo. Vamos fazer aqui. Mais 6x ao quadrado menos 2x mais 10.
Vamos rodar essa seção aqui. Vocês podem ver que é exatamente isso que a gente tem aqui embaixo. Nossa função x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 2x mais 10. E o que a gente quer fazer aqui é avaliar essa função no valor x igual a menos 5. Então, como que a gente faz isso? Simplesmente vamos colocar aqui, como a gente trabalharia na matemática mesmo, x f de menos 5. Quanto que é f de menos 5? Resposta 1045. Substituindo aqui, então, menos 5 no valor de x, essa aqui vai ser a nossa resposta. Tá? Então, como vocês podem ver, a gente consegue utilizar essa toolbox com a matemática simbólica para resolver equações de maneira muito mais simples do que simplesmente utilizando matemática computacional. Tá? Muito mais visual. Vamos para mais um exemplo aqui também, então. Ó. Encontrar a intersecção entre y1 e y2 usando a função solve. Igualar usando o operador igual. Então, vamos lá. Vamos criar essas duas nossas funções aqui, então. Simples y1 e y2. Essas vão ser nossas duas variáveis simbólicas que a gente vai criar aqui para trabalhar na nossa intersecção. Vamos dar valores aqui, então. Y1 vai receber x mais 3. E y2 vai receber 3x. Dessa maneira, com ponto e vírgula, se a gente der run section aqui, vocês vão ver que os resultados não foram apresentados aqui. Se a gente olhar para y1 e y2 aqui na nossa workspace, vocês vão ver que y1 é x mais 3 e y2 é 3x. Mas eles não foram mostrados aqui embaixo. Por quê? Justamente por causa dos pontos e vírgula. Então, se a gente tirar o ponto e vírgula daqui, ó, tirar o ponto e vírgula, colocar esse nosso y2 para a próxima linha e rodar novamente, vocês vão ver que a gente tem nossos resultados aqui, ó. Y igual a x mais 3, y2 igual a 3x, certo? Vamos voltar aqui, então. Vamos deixar eles o resultado suprimido, porque o que a gente quer ver aqui é solve y1 igual a y2. O que isso aqui quer dizer, esse nosso solve? Tá? A gente vai estar solucionando para quais valores y1 vai ser igual a y2 nessas equações. Então, se a gente rodar essa seção aqui agora, vocês vão ver que o único valor em que y1 e y2 vão ser iguais é o valor de 3 meios. Tá? É onde x mais 3 e 3x assumem o mesmo valor, onde essas duas retas se cruzam aí no plano real. Tá? E para fechar esse nosso primeiro bloco aqui, vamos trabalhar com suposições e variáveis simbólicas, ou seja, existem 4 soluções para x a quarta igual a 1, sendo 2 reais e 2 complexas. Assumindo que x é real e x maior que zero, então vai ter apenas uma solução. Então vamos lá, como que a gente consegue encontrar as soluções para essa equação? Vamos começar então criando novamente nossa variável simbólica, tá? Sims x e solve x a quarta igual a 1. Isso aqui, então, vai criar para a gente uma nova variável x e vai resolver onde x a quarta é igual a 1. Vamos assumir aqui, ó. Assume. Vamos usar, então, esse comando assume e dizer que x é um número real. Vamos assumir também, então, assume also
x maior que zero. E vamos colocar essas assunções que a gente fez para x. Então, vamos supor que x é real, vamos supor também que x é maior que zero, e vamos atribuir essas suposições aqui a x. Depois de supor tudo isso, vamos resolver. X maior que 4. Vamos lá, não, solve. X maior que 4. Igual a 1. Então vamos ver de novo. 1 de x maior que 4 é igual a 1. E vamos sum x here. Para limpar, então, as posições que a gente fez sobre x. E vamos ver. Opa, peraí, perdão, aqui é x a quarta. X a quarta. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Como a gente viu, a gente tem 4 soluções para x a quarta igual a 1. As respostas vão ser menos 1, 1, menos i e i. São nossas duas soluções reais e nossas duas soluções imaginárias. Assumindo, então, como a gente viu, que x é real e x é maior que zero, então a gente só vai ter uma solução. E com essas suposições que a gente colocou aqui, a gente viu que x pertence a reais, como a gente colocou aqui, e x é maior do que zero, como a gente colocou aqui. Aqui, então, a gente está mostrando quais foram as posições que a gente colocou para x. E, então, resolvendo novamente, a gente vê que a resposta é 1. A única resposta, então, em que x é real e maior do que zero vai ser 1, certo? Se a gente limpar alguma dessas suposições aqui, por exemplo, a gente manter o x como real, mas tirar que x é maior do que zero, vamos ver aqui o que vai acontecer. A gente vê aqui que nossa suposição, ó, x pertence a reais, tá? Mas a gente tem duas respostas, menos 1 e 1. E se a gente fizer o contrário, então? Vamos supor que x é maior do que zero, mas não vamos supor que x é um número real. O que vai acontecer aqui, então? Nossa suposição aqui da x, então, x é menor do que zero, nossa resposta vai ser simplesmente também 1, tá? Então, dessa maneira, vocês podem ver que a gente consegue colocar restrições e suposições dos nossos números para a gente resolver nossas equações. E a gente consegue mostrar aqui, então, ó, vamos rodar novamente. Assume also, certo? A gente tem que colocar mais uma suposição. Vamos rodar novamente. Então, as duas posições, x pertence a reais e x é maior do que zero. Dessa maneira que nossa resposta vai ser 1. Tá? Então, esse aqui foi nosso primeiro bloco aqui de trabalhar com variáveis simbólicas para usar em funções, equações, encontrar intersecções e trabalhar com suposições de validação das nossas equações. Vamos lá. Deixa eu dar um tempinho aqui, então, para ver se está todo mundo acompanhando. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, no chat. Uma pessoa falando aqui que está sem dúvidas. Certo? Então, podemos continuar aqui vendo como utilizar nossas variáveis simbólicas. Vamos lá.
Para a próxima parte, vamos falar um pouquinho então sobre substituição e resolução. Como que a gente pode substituir valores nas nossas funções e equações simbólicas para poder a gente conseguir resoluções para essas equações, certo? Então, vamos lá. O Symbolic Math Toolbox oferece suporte à avaliação de funções matemáticas, substituindo qualquer parte de uma expressão aplicando a função subs. Você pode substituir valores numéricos, variáveis, expressões simbólicas, vetores e matrizes, tá? O Symbolic Math Toolbox também oferece suporte à solução de equações, sistema de equações, usando o Solve, possibilitando então a resolução de equações multivariadas, resolução de desigualdades e resolução com suposições, que nem a gente viu ali em cima. As soluções podem ser encontradas também de forma simbólica ou numericamente com alta precisão, usando a aritmética de precisão variável, que nem a gente viu lá com nossas funções aqui em cima, VPA. A gente conseguir o resultado também de forma numérica com precisão variável. Tá? Vamos ver aqui então o que está propondo para a gente. Substitua com variáveis simbólicas essa equação aqui. X igual a x0 menos 1 em x ao quadrado mais 1. Como que a gente vai fazer isso aqui então? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar as nossas duas variáveis simbólicas. Então, sin x e x0. Logo após, a gente vai colocar aqui, então, como ele pediu para a gente, vamos substituir isso aí em x quadrado mais 1. Então, vamos lá. Subs x ao quadrado mais 1, x, x0 menos 1. Então, a gente vai substituir x aqui por x ao quadrado mais 1 em x0 menos 1. Vamos ver? Run section. Como vocês podem ver, a gente tem aqui x0 menos 1 ao quadrado mais 1. Então, onde a gente tinha x, a gente substituiu por x0. A gente pode também substituir vários valores. Então, qual que é a próxima avaliação que ele passou para a gente aqui? Cosseno de A mais seno de B menos exponencial de 2C, onde a gente vai substituir A por π sobre 2, B por π sobre 4 e C por menos 1. Então, nosso resultado aqui deveria ser cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 4 menos exponencial de menos 2, certo? Vamos ver se isso aqui vai funcionar dessa maneira. Então, vamos lá. Primeira coisa, sins A, B e C. São nossas variáveis simbólicas que a gente vai estar usando aqui nas nossas equações. Logo em seguida, vamos já usar nosso comando subs. Vamos lá. Cosseno de A mais cosseno de A mais seno de B menos exponencial de 2C, onde a gente vai substituir. Vamos abrir aqui nossos colchetes para poder colocar nossa matriz aqui, então, que a gente vai substituir. A, B e C. Esses vão ser os valores que a gente vai substituir. E vamos substituir isso aqui por, vamos lá então, π sobre 2 π sobre 4 e menos 1. Então, da mesma maneira aqui que a gente colocou aqui em cima, que a gente vai substituir, tá? X em x ao quadrado mais 1 por x0 menos 1, aqui a gente vai substituir A,
B e C aqui dentro dessa nossa equação, cosseno de A mais seno de B menos exponencial de 2C, por π sobre 2, π sobre 4 e menos 1 nessa ordem. Vamos ver então como isso aqui vai funcionar. Run section. E como vocês podem ver, nossa resposta então vai ser raiz de 2 sobre 2 menos exponencial de menos 2. A gente já substitui aqui o cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 4, por raiz de 2 sobre 2, já foi simplificado, menos exponencial de e a menos 2, certo? Deixa eu ver aqui então como o pessoal está acompanhando. Tranquilo? Vamos continuar então. Aqui ele fala para a gente então criar e resolver essas equações para encontrar os zeros de 9x² menos 1 igual a zero. Então, basicamente, vamos resolver uma equação de segundo grau aqui, né? Vamos achar as raízes disso aqui. Como que a gente faz, então? Podemos colocar direto. Solve 9 vezes x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, vamos usar de novo o nosso comando solve, que a gente usou anteriormente, para descobrir qual a solução dessa equação onde o resultado é zero, tá? E, como vocês podem ver anteriormente, a gente já tem uma variável simbólica x, tá? Então, a gente não precisa criar outra aqui para resolver. A gente dando aqui run section, então, conseguimos então as duas raízes reais dessa nossa equação de segundo grau, onde x pode ser menos 1/3 ou 1/3 para satisfazer essa equação. Se a gente colocar aqui em cima, novamente, vocês vão ver, né? X igual a x é somente a variável simbólica que a gente já tinha criado. Tá aqui também no nosso workspace, ó, x igual a x. A gente tem também x0, y, todas as variáveis que a gente foi criando até agora, certo? E, para finalizar esse bloco aqui, vamos resolver essa equação quadrática do segundo grau também, ax² mais bx mais c igual a zero, e usar subs para calcular essa solução para a igual a 9, b igual a 0 e c igual a menos 1. Então, a gente vai só simplesmente usar nossa equação de segundo grau básica e usar o comando para substituir os valores aqui dentro para a gente conseguir resolver qualquer equação de segundo grau que a gente quiser. Então, nesse caso aqui vai ser os valores que ele vai dar para a gente. Então, vamos primeiramente aqui colocar essa nossa equação de segundo grau. Então, vamos criar equation igual a x² mais bx mais c igual a zero. Então, a gente usou essa função aqui. A gente colocou, perdão, nessa variável, nossa equação de segundo grau, certo? Isso aqui vai ser criado com uma variável simbólica, porque todos os valores que a gente está usando aqui, ó, A, X, B e C, já são variáveis simbólicas que a gente criou anteriormente no exercício de cima. Então, essa nossa nova variável aqui vai ser também uma equação simbólica. A gente dá run aqui, vocês vão ver, ó, o resultado foi suprimido aqui por causa do ponto e vírgula, mas aqui no nosso workspace a gente consegue ver ainda que a nossa equação ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Então a gente tem nossa equação simbólica aqui. Se a gente abrir um pouquinho mais, vocês vão ver. Ó, sim, a gente tem uma equação simbólica aqui dentro. Diferente, então, de uma função simbólica. Vamos continuar aqui, então. Criamos nossa variável para a nossa equação simbólica. Vamos também resolver. Vamos lá. Sou igual. Solve. Okay? Então, a gente vai criar nessa nova
variável sou a solução para essa nossa equação. Se a gente rodar aqui, então, vamos ver que deu para a gente a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Ele deu para a gente os dois resultados possíveis, tá? E agora, então, o que a gente pode fazer? Só substituir aqui dentro os valores que a gente vai dar para a, b e c. Então, utilizando nossa função subs, a gente vai colocar aqui então vamos substituir na solução os valores de, vamos abrir aqui nossos colchetes, A, B e C, por 9, 0 e menos 1. Então, de novo, a gente vai usar nosso comando subs para substituir dentro da nossa solução os valores de A, B e C por 9, 0 e menos 1. Dessa maneira, se a gente rodar aqui, menos 1 terço e 1 terço. Da mesma maneira que a gente tinha na nossa equação anterior, 9, 0 e menos 1, a gente resolveu agora utilizando a equação completa, certo? Então a gente criou uma equação básica e utilizou a substituição de valores para poder conseguir resolver essa nossa equação de segundo grau. Isso aqui é um uso bem interessante da Symbolic Math. Pergunta interessante aqui do Edson, se a gente pode usar a função solve para que a solução seja do tipo SIMFAN e não só do resultado sim. Então, o que essa pergunta quer dizer, então? Se a gente consegue usar essa função aqui, solve, para ter um resultado, no resultado, uma função simbólica e não só um valor simbólico, um resultado simbólico, tá? Isso aqui a gente pode dar uma olhada, inclusive, ó, deixa eu mostrar para você. A gente vem aqui na command window, a gente pode colocar o doc solve. A gente vai abrir, ó, a documentação do MATLAB para a função especificamente solve. E aí a gente consegue ver aqui também, ó, a descrição de todos os parâmetros que podem entrar e sair. E a gente pode ver aqui também se tem alguma possibilidade de sair o resultado de uma função simbólica, ao invés de simplesmente um valor simbólico. Então, como vocês podem ver aqui, ó, so function, resposta. A gente consegue ter também, ó, como resposta, outras condições, mas, no geral, a resposta realmente é uma variável simbólica e não uma função, tá? Então, para usar a nossa função solve, a gente consegue ter só variáveis simbólicas como resposta, não funções. Espero ter clarificado, tá? Mas qualquer outra dúvida, qualquer questão a mais, você pode ver também aqui dentro da documentação do MATLAB, usando esse comando aqui, doc, ou também do comando help. E o comando help, ele vai mostrar para você aqui diretamente na command window, tá? Vai mostrar para você exemplos e parâmetros da função que você colocar. Então, aqui, ele vai te mostrar output, ó, uma solução de uma equação, solução de um sistema de equação de variáveis simbólicas, parâmetros da solução, um vetor de parâmetros gerados, ou condições para que essa solução seja válida num vetor de expressões simbólicas. Então, realmente, só expressões simbólicas e não funções simbólicas. Tá? Espero ter respondido a sua dúvida aí. Isso aqui. Tá legal, acho que a única dúvida que a gente teve foi do Edson, então a gente pode continuar aqui na nossa apresentação. Nosso próximo bloco aqui, a gente vai olhar um pouquinho sobre simplificação e manipulação, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o Symbolic Math Toolbox suporta simplificação e manipulação de funções matemáticas, e a maioria das expressões matemáticas pode ser representada de formas diferentes, mas matematicamente equivalentes. E o Symbolic Math suporta várias operações, alteração,
expansão de expressões, combinação de termos, reescrita, reorganização de expressões e simplificação baseada em suposições, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, a gente tem esses polinômios e ele pede para a gente aqui efetuar a multiplicação polinomial e simplificar os resultados, tá? Então, vamos mostrar aqui também que esse polinômio aqui, x menos 1, vezes x mais 1, vezes x ao quadrado mais x mais 1, vezes x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado menos x mais 1, vezes x à quarta menos x ao quadrado mais 1, que tudo isso aqui vai simplificar para x à 12ª menos 1. Como que a gente faz aqui, então, para efetuar essa nossa multiplicação polinomial e simplificar? A gente vai usar o comando simplify. Esse aqui vai ser a nossa função que a gente está utilizando. Vamos colocar aqui, então, simplify. A gente vai abrir. Vamos abrir dois parênteses e colocar aqui, então, x menos 1 vezes x mais 1. Opa, vamos abrir outro parênteses aqui. X mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1 vezes x à quarta menos x ao quadrado mais 1. E fecha mais 1. Vamos listar tudo inteiro aqui. Então, a gente tem o parêntese externo, que é para a nossa expressão inteira. Certo? A gente tem, então, x menos 1 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1 vezes x à quarta menos x ao quadrado mais 1. Tá, conseguimos colocar aqui, então, nossa multiplicação polinomial inteira. Uma coisa que eu quero salientar para vocês aqui, que vocês podem ver, o MATLAB, como ele trabalha normalmente com matemática computacional, a gente tem que escrever dessa maneira para entrar na matemática simbólica. Então, a gente vai colocar o nosso input com matemática computacional, mas o nosso input vai sair com matemática simbólica. Tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar mesmo com matemática computacional e nosso output vai ser matemática simbólica. Mas vamos lá, então. Colocamos aqui simplify e simplesmente vamos rodar essa seção e, como vocês podem ver, a simplificação disso aqui tudo deu x à 12ª menos 1. Mesmo resultado que ele deu para a gente aqui em cima. Então, a gente usou aqui MATLAB com matemática simbólica para mostrar que essa multiplicação polinomial inteira simplifica para isso. Aqui, ele está falando para a gente aplicar, então, identidades trigonométricas nessas nossas simplificações. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá, ó. Deixa eu usar a função combine. Vamos aqui. Seno de x vezes cosseno de x mais seno de menos x e opções a gente vai colocar aqui sin cos, tá? Seno e cosseno. Então a gente vai aplicar as identidades trigonométricas aqui com a função combine. Se a gente rodar essa função aqui, então, opa, aqui, ó, seno de x, aqui, agora é assim. Então,
transaction. E nossa resposta, então, seno de 2x sobre 2 menos seno de x. A gente usou, então, a função combine para combinar essas nossas funções, seno e cosseno, usando as identidades trigonométricas aqui, a opção de simples, né? Para a gente usar as identidades trigonométricas. Aqui, continuando, a gente vai, então, fatorar ou expandir polinômios multivariados. Como que a gente vai fazer isso, então? Primeiramente, vamos criar nossas variáveis simbólicas de novo. Então, vamos lá, sims x e y. E vamos usar, então, a função factor. Y a sexta menos x a sexta. A gente vai fatorar y a sexta menos x a sexta. Isso aqui vai dar pra gente. Vamos rodar essa seção. Menos 1, x menos y, vezes x mais y, vezes x ao quadrado, mais xy, mais y quadrado, x quadrado, menos xy, mais y quadrado. Então, a gente conseguiu fatorar esse nosso y a sexta menos x a sexta nisso aqui tudo. Tá? E como que a gente vai, então, expandir? Vamos usar f de x igual x ao cubo mais 7. E vamos usar a função expand f y menos 1. Então, a gente criou aqui uma função de x, sendo ela x ao cubo mais 7. E a gente vai expandir essa função colocando y menos 1 nessa nossa função. Se a gente olhar aqui, ó, f de x ainda está dando esse valor antigo, porque é a função que está de outro exercício que a gente fez. Então, a gente tem que rodar a seção para poder ver o nosso novo valor. Vocês podem ver, ó, f de x está aqui com x ao cubo mais 7. E a gente expandiu isso aqui com y menos 1 no lugar da função. Então, a gente tem y ao cubo menos 3, y ao quadrado, mais 3y mais 6. Tá? Então, aqui onde era x, a gente colocou y menos 1. A gente pode também compor funções. Então, fazer funções compostas, fog, gof, né? Vamos ver como que a gente faz isso aqui, então. Ó. Vamos criar as duas funções que a gente vai compor. Então, é f de x sqrt, então raiz quadrada, log de x. Então, essa vai ser a nossa função de x. Raiz quadrada de log de x. E a nossa função g de x vai ser a raiz quadrada, sqrt, de 1 menos x. Se a gente rodar a seção agora, vocês vão ver, ó, de novo, não teve output, porque elas estão suprimidas por causa do ponto e vírgula, mas se a gente olhar aqui em cima, ó, f de x é raiz de log de x, certinho que a gente colocou, e g de x vai ser raiz de 1 menos x, exatamente o que a gente colocou aqui também. Para a gente compor essas funções aqui, então, a gente vai usar nossa variável h, e nela a gente vai usar a função compose. Compose g, f, x. Então, a gente vai compor as funções g em f em função de x. Vamos rodar então para a gente ver. E o que a gente tem aqui? Nossa função h de x vai ser raiz de 1 menos raiz de log de x. Então, a gente fez aqui um gof, certo? A gente colocou nosso f de x dentro do nosso g de x.
A gente pode fazer o contrário também, então vamos lá, ó. F e G. E a gente vai ter, então, raiz de log de raiz de 1 menos x. Então, a gente colocou agora o nosso G, raiz de 1 menos x, dentro do x, nosso raiz do log, do nosso f de x. Então, dessa maneira, a gente consegue também fazer composição de funções. Vou dar um minutinho aqui, pessoal, dar uma respiradinha, acompanhar, porque a gente vai já para a parte interessante, mais interessante que eu acho, que é essa parte de cálculo, né? Então, diferenciação, integração, limite, séries, como a gente pode usar a nossa matemática simbólica aqui para trabalhar com cálculo dentro da matemática simbólica no MATLAB. E para quem estiver curioso aqui, o que são esses erros que o MATLAB está apresentando aqui, eles são simplesmente valores que estão criados no nosso código, mas que não estão sendo utilizados para nada. Como a gente está fazendo isso aqui para fim de demonstração, a gente realmente está criando vários valores que a gente não está utilizando, é só para realmente vocês visualizarem, tá? Mas como o MATLAB é uma linguagem de programação que vai prezar, então, a rapidez, né, de execução do código, a eficiência, ele vai mostrar para vocês quando valores estão sendo criados, mas não estão sendo utilizados, tá? Para o nosso caso aqui não faz diferença, porque a gente está realmente só usando a função de demonstração. Mas vamos lá, então, dar uma olhadinha para a parte de cálculo, né? Então, diferenciação, integração, limite, séries. O Symbolic Math Toolbox, então, possui um conjunto completo de ferramentas de cálculo para matemática aplicada, possibilitando realizar integração e diferenciação simbólica multivariada. Você pode também gerar, manipular e realizar cálculos com séries. Tá? Então, vamos começar aqui do básico. Vamos contar a derivada de seno de x. Como que a gente faz para começar com um cálculo básico, usando a derivada para o seno de x? Então, a gente vai usar a função diff, a gente fazer a diferenciação, certo? E a gente vai colocar aqui, então, qual que vai ser a nossa função que a gente colocou aqui dentro. Então, seno de x. Vamos rodar a sessão aqui para vocês verem, então. Resposta, cosseno de x. Então, a gente fez a derivada do valor que a gente colocou aqui dentro, seno de x. Nosso resultado foi o cosseno de x, como esperado. Se a gente colocar aqui, por exemplo, então, ó, diff. Então, a gente está fazendo a derivada da derivada do seno de x. Qual a resposta que a gente vai ter? Menos seno de x. Então, a gente está fazendo a derivada do seno, vai dar o cosseno. E aqui a gente vai fazer a derivada do cosseno, que é menos seno, certo? Então, vocês podem ver, a gente consegue fazer a derivada com facilidade assim. Vamos tirar aqui, vamos deixar do jeito que a gente falou no exercício, só a derivada do seno. Beleza. Encontre a derivada aqui, então, ó, de x ao quadrado mais seno de 2x à quarta mais 1, usando a regra da cadeia. Essa aqui já vai ser uma derivada um pouquinho mais complexa, porque como a gente tem funções compostas, a gente vai ter que usar a regra da cadeia para resolver. Então, como que a gente encontra a derivada disso aqui? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Diz x ao quadrado mais seno de 2x à quarta mais 1. Então, para a gente resolver isso aqui usando a regra da cadeia, a gente vai falar então que a gente vai resolver essa nossa equação aqui, x quadrado mais seno de 2x à quarta mais 1, desculpa essa função, certo? E em função de x. Como que isso aqui vai ficar então? Vamos rodar essa seção. Nossa resposta então, 2x mais 8, x ao cubo, cosseno de 2x à quarta. A gente usou a regra da cadeia, então aqui a gente fez a derivada do seno, então virou cosseno, 2x à quarta aqui dentro manteve, nosso mais 1 sumiu,
Nosso 2x à quarta aqui vai sair multiplicando a derivada dele, então vai ficar aqui 2x mais 8x ao cubo, que é o do nosso x ao quadrado aqui, 2x, né? E o 8x ao cubo do nosso 2x à quarta. Então, como vocês podem ver, dessa maneira, ele aplicou também a regra da cadeia para poder resolver essa nossa derivativa. Tá? Da mesma maneira. Indo um pouquinho mais à frente, como que a gente pode usar no simbólico numérico para poder contar uma integral definida? Então, vamos lá. Integral definida de f de x dx para f de x igual a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Para encontrar nossa integral definida, tudo que a gente tem que fazer, então, é colocar int integral. E vamos colocar o valor aqui, então. Exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Tudo isso em x. Então, a gente vai integrar isso aqui em x. Vamos ver lá. Run section. Essa aqui, então, vai ser nossa integral indefinida. Então, raiz de 2, raiz de π, raiz de 2, x sobre 2, tudo isso sobre 2. Dessa maneira aqui, então, a gente consegue encontrar a nossa integral indefinida. Tá? Agora, como eu falei, eu acabei trocando os termos aqui. Essa foi nossa integral indefinida. Agora sim, vamos ver a nossa integral definida. Então, nossa integral indefinida tem que dar para a gente uma função, certo? Nossa integral definida tem que dar para a gente um valor. Então, vamos ver qual que vai ser. Vamos fazer, então, a integral definida de a até b de f de x dx para f de x, sendo x log de 1 mais x, de 0 até 1, então. Como que a gente faz para poder encontrar a integral definida? A gente vai colocar int, da mesma maneira, para calcular a integral. Vamos colocar aqui nossa função x log de 1 mais x. E dessa vez a gente vai resolver de 0 até 1. Então, peraí, um momento. Aqui. Int x vezes log de 1 mais x de 0 até 1. Correto. Então, dessa vez, resposta 1 quarto. Então, como você pode ver, a gente pode resolver tanto integrais indefinidas como integrais definidas. Indefinidas a gente coloca realmente só para resolver para x. E integral definida a gente coloca aqui qual que vai ser o intervalo que a gente vai calcular a nossa integral. Para a gente conseguir o nosso valor. 1 quarto. Agora, antes da gente passar para a próxima parte de séries, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que o pessoal está falando, se o pessoal tem alguma dúvida, alguma questão. Legal. Vamos passar então aqui para séries. Então, vamos mostrar que sendo de x sobre x igual a 1 e x é igual a 0. Calculando a expansão na série de Taylor. Dessa nossa série aqui, então. Vamos ver. Calculando a expansão da série de Taylor. Como que a gente começa? Vamos começar definindo nossa variável simbólica. Então, nossa sins x. Vamos criar nossa variável t, para a gente guardar nosso valor. E vamos colocar, então, Taylor sendo x sobre x. Então, a gente vai calcular na série de Taylor para f de x igual a seno de x sobre x, ao redor do ponto x igual a 0. Então, começando primeiramente definindo nosso série de Taylor. Então, vamos rodar. Aqui a gente conseguiu expandir essa série, tá? Então, a gente expandiu o f de x com a nossa série de Taylor. E agora, para resolver em função desse ponto, a única coisa que a gente tem que fazer é usar as funções subs para substituir em t o que for x, a gente vai colocar 0.
a gente vai substituir todo x que tiver dentro de t por zero. Então, cada x desse aqui vai ser transformado em zero aqui dentro dessa nossa série de Taylor. Então, vamos rodar. E, como vocês podem ver, a resposta é 1. Então, a gente mostrou que o seno de x sobre x é igual a 1 em x igual a zero. Depois que a gente calculou a expansão para a série ao redor do ponto zero. Tá? Vocês podem ver uma maneira bem simples de fazer isso aqui com a Symbolic Math. Tá? E, para fechar esse bloco aqui, então, vamos mostrar que a tangente de x é descontínua em x igual a π sobre 2, mostrando que os limites pela esquerda e pela direita não são iguais. Tá? Então, para a gente mostrar a descontinuidade da função, a gente vai calcular os limites pela esquerda e pela direita e vai ver que eles não coincidem. Então, a gente tem que ver que o limite de x indo para π sobre 2 por valores negativos da tangente de x é diferente do limite de x indo para π sobre 2 por valores positivos. Então, vamos lá. Começando calculando o limite pela esquerda. Vamos dar a função limite. A tangente de x a x indo para π sobre 2. Left. O que a gente está falando aqui? Basicamente isso, a gente está calculando o limite da nossa função tangente de x, certo? Para x indo para π sobre 2 pela esquerda, ou seja, indo por valores negativos. Se a gente rodar essa parte aqui, então, o limite é infinito. Vamos calcular o limite pela direita e vamos ver se ele vai dar igual. Mesma coisa, limite tangente de x com x indo para π sobre 2, dessa vez pela direita. Então, right. Se a gente rodar, a resposta foi menos infinito. Então, ó, a tangente indo para π sobre 2 pela esquerda vai dar infinito, e a tangente indo para π sobre 2 pela direita vai dar menos infinito. Então, a gente já consegue ver essa descontinuidade, né? E para provar isso aqui pelo MATLAB, vou colocar simplesmente limite da tangente de x com x indo para π sobre 2, dessa vez sem delimitar esquerda ou direita. E se a gente rodar, not a number, ou seja, não existe. Esse limite não existe, portanto, essa função tangente de x é descontínua nesse ponto, certo? Então a gente conseguiu provar essa descontinuidade aqui dessas duas maneiras. Primeiro comparando os limites pela esquerda e pela direita, e depois mostrando realmente que o cálculo do limite não existe. Isso aqui, então, para a gente dar uma olhadinha no cálculo básico, então, né? Diferenciação, integração, séries e limites. Indo para um cálculo um pouquinho mais avançado, a gente consegue ver também equações diferenciais, tá? Então, o Symbolic Math Toolbox pode resolver analiticamente sistemas de equações diferenciais ordinárias usando o DSolve. Vamos ver aqui, então, resolvendo essa EDO de primeira ordem. dy sobre dx igual a menos AY. Então, vamos resolver essa EDO aqui. Como que a gente começa resolvendo? Vamos definir nossas variáveis simbólicas. Então, vamos lá, sims, a, b e y de x. Então, a gente criou aqui duas variáveis simbólicas, a, b, e uma função simbólica y de x. Com isso aqui, a gente vai usar também DSolve, que foi a função que ele falou para a gente aqui em cima, para resolver nossas equações diferenciais ordinárias, certo? Para a gente resolver aqui, então, dy sobre dx igual a menos AY. Então, DSolve, vamos lá. If y igual a igual, menos a
y. Então, o que a gente colocou aqui? Diff de y, então, dy sobre dx, a gente está derivando y em função de x, igual menos AY. Então, a gente criou essa equação diferencial de primeira ordem aqui e está usando o dSolve para resolver já. Então, vamos rodar a sessão para ver como é que ele... Opa! Errado. Aqui, run section. E, como vocês podem ver, a gente conseguiu a solução aqui para a nossa EDO, certo? Logo de cara. Agora, a gente pode resolver essa EDO para um problema de condição inicial. Tá? Y0 igual a B. Então, a gente pode dar um valor para B e resolver isso aqui num problema de condição inicial. Então, da mesma maneira, vamos colocar aqui dSolve diff y igual menos AY para y de 0 sendo B. Então, dessa maneira, a gente vai dar a nossa condição inicial de y0 como sendo B para a gente resolver nosso problema de condição inicial. Se a gente rodar nossa sessão, então, vocês vão ver que da mesma maneira, nossa resposta deu B exponencial de menos AX, certo? Então, a gente consegue resolver as EDOs tanto só simbolicamente, quanto também utilizando o problema de valor inicial. Tá? E, para fechar aqui, antes da gente olhar para os gráficos, vamos olhar um pouquinho, então, para aplicações em álgebra linear. Então, como eu comentei para vocês, a gente consegue também representar matrizes aqui na Symbolic Math, também de maneira simbólica, diferente do MATLAB. Quando a gente representa uma matriz no MATLAB, por mais que o MATLAB seja feito para trabalhar com matrizes, ele trabalha com matrizes de maneira numérica e computacional. Tá? E com a Symbolic Math a gente consegue também trabalhar com matrizes de maneira simbólica e matemática. Então vamos lá. Ó. Começando pelo básico, efetuando uma multiplicação de matrizes. AX igual a B, um de A vai ser ABCD e X igual a X1, X2. Então a gente vai multiplicar essa matriz aqui, 2 por 2, por essa matriz aqui, 2 por 1. Vamos lá. Primeiramente, começando criando nossas variáveis simbólicas, como sempre. Então, X, A, B, C e D, certo? E também x1 e x2. Daqui, então, vamos criar nossas duas matrizes. Então, x vai ser igual, abre parênteses, abre o nosso colchete aqui, x1, x2. Repara que a sintaxe que a gente está usando aqui é a mesma sintaxe que a gente usa para a criação de matrizes no MATLAB. Qual que é o diferencial? Tá? Como nossas variáveis não são numéricas, elas são simbólicas, então a nossa matriz já vai ser uma matriz simbólica, tá? Por padrão, não vai ser uma matriz numérica. Da mesma maneira, então, vamos criar aqui A igual, da mesma maneira que a gente cria no MATLAB, A, B, abre o chave não, ponto e vírgula, C, D e fecha aqui. O que isso aqui faz, então? A e B vão estar na mesma linha, e C e D vão estar na próxima linha. Tá? Então a coluna vai ser AC, PD, e as linhas vão ser AB e CD, da mesma maneira que está aqui em cima. Mesma coisa aqui, ó, X1 e X2. Colocamos o ponto de vírgula aqui para quebrar um do outro. Tá? Agora a gente vai fazer aqui, simplesmente B recebe A vezes X. Da mesma maneira que a gente faz com nossas variáveis numéricas no MATLAB, a gente pode fazer com nossa variável simbólica. Vamos fazer simplesmente nossa multiplicação. Lembrando que multiplicação entre matrizes no MATLAB simples vai fazer a multiplicação matricial. Se a gente quiser fazer nossa multiplicação escalar, a gente tem que colocar ponto e multiplicação. Dessa maneira, a gente vai fazer a multiplicação ponto a ponto, tá? Multiplicação escalar. Dessa maneira, é multiplicação matricial. Então, rodando a seção, vocês podem ver aqui, ó, AX1 mais BX2 e CX1 mais DX2. A gente fez aqui
nosso resultado, matriz V, sendo a multiplicação dessas nossas duas matrizes, certo? Interessante. E aqui também, vamos lá, encontrando determinante e autovalores. Como que a gente faz para poder achar determinante e autovalores dessas nossas matrizes? Tá? Nossa matriz A, então, vai ser nossa ABCD. Então, vamos usar isso aqui para calcular. Como que a gente encontra determinante? Simples. Det A. A gente tem uma função específica para isso. Det A. Encontramos o determinante de A sendo AD menos BC. Sendo, então, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá? E aqui também os autovalores de A, da mesma maneira. Vamos criar, dessa vez só, uma variável para receber esse nosso valor, mas vai ser A. A. Para a gente calcular os nossos autovalores. Tá? Então vamos rodar a sessão aqui e vocês podem ver nosso lambda deu A sobre 2 mais B sobre 2 menos raiz de A ao quadrado. Então, deu tudo isso aqui para o cálculo dos autovalores da nossa matriz A. Tá? Então, a gente pode calcular também de maneira bem simples e bem direto ao ponto, determinando os autovalores, tudo voltado aí à nossa álgebra linear com matrizes. Tá? É um jeito legal também de trabalhar com matrizes no MATLAB, sendo que o MATLAB já trabalha com matrizes aí desde sempre, né? E antes da gente passar aqui para os nossos gráficos, então, que é uma outra capacidade, outro forte do MATLAB, deixa eu dar uma olhadinha aqui como que o pessoal está acompanhando, o pessoal está achando legal. Renata comentou aqui que a função tangente de x não está definida em P1 sobre 2, então a gente não analisou a continuidade nesse ponto. É isso aí. A gente viu aqui que essa função, como ela... Opa, deixa eu ver. Onde que a gente estava vendo os limites? Aqui. Como os limites não coincidem, o limite pela esquerda vai para infinito e pela direita vai para menos infinito, a gente realmente viu que essa função não é contínua nesse ponto. Então, esse valor não existe, esse limite nesse ponto. Não existe. Tá? Então, essa função não é contínua. Muito bem observado. Legal. Então, vamos lá para ver como que a gente pode fazer para plotar gráficos usando a Symbolic Math. Tá? Nossa última parte aqui, antes da gente encerrar nossa apresentação por hoje. Vamos começar plotando, então, o gráfico da nossa função tangente. Então, diferente do MATLAB normal, que a gente vai usar simplesmente plot, na Symbolic Math a gente vai usar a função fplot. Então, a gente vai plotar funções. Então, fplot tan x. Se a gente simplesmente fizer isso aqui e eu rodar essa nossa seção, vocês vão ver que a gente plotou a nossa tangente. E aqui, inclusive, a gente consegue ver esses pontos em que a gente viu em que essa função não é definida realmente, porque ela não é contínua, tá? Um lado vai para mais infinito, o outro lado vai para menos infinito no limite. A gente consegue ver essa descontinuidade, inclusive o MATLAB mostra para a gente aqui essas nossas assíntotas, tá? Vocês podem ver a linha aqui das assíntotas. Para a próxima aqui, então, traçar a curva paramétrica dessa nossa função. Então, como que a gente vai fazer isso? Começando definindo nossa variável simbólica, então sims t, já que a gente está fazendo isso aqui em função de t, certo? Depois x vai receber p seno de 5t, isso aqui, tá? T vezes seno de 5t, e y de t vai ser t vezes cosseno de 5t. Então, vamos lá, y igual a t vezes cosseno de 5t. Já que a gente definiu as nossas duas, vamos rodar só para a gente ver, ó. T seno de 5t e t cosseno de 5t.
Vamos usar a nossa função fplot. Vamos plotar x por y. Eu vou colocar mais uma funçãozinha aqui, grid on, só para ligar o grid. Nosso gráfico, vocês vão ver, ao invés de estar em branco assim, quando a gente rodar, a gente vai ter este grid aqui por trás do nosso gráfico. Então a gente plotou essa curva paramétrica aqui de x por y em função de t. Tá? Plotando então uma curva paramétrica em 3D agora, ao invés de uma curva paramétrica dessa em 2D. Tá? Como que a gente vai fazer então? Vamos descer aqui. Vamos novamente criar nossa função sinst xt vai ser igual a exponencial, vamos lá. Aqui eu só estou criando então novamente as funções que estão definidas ali em cima, tá? Então exponencial ABS para o valor absoluto de t sobre 10 ponto vezes, que é para a gente fazer a nossa multiplicação escalar, tá? Seno de 5 vezes ápice do valor absoluto de t novamente. E aqui a gente fecha, tá? E para economizar aqui, eu vou só colocar para baixo, já que são parecidas. E aqui, ao invés de xt, vamos fazer yt. Os valores aqui a gente vai mudar de seno para cosseno. E creio que essa é a única diferença, certo? Inicial, seno, cosseno, certo? Então, de seno para cosseno. ZT, aqui ele deu para a gente como sendo t de menos 10 e 10. Então, vamos lá. ZT igual a t. E H, a gente vai fazer o fplot 3, que é para fazer nosso plot em 3D. De xt, yt e zt. Para, como a gente falou aqui pra gente, menos 10 é 10. E vamos colocar só um parâmetro aqui para poder mudar a cor. R, ver se a gente fazer a linha tracejada, vermelha, tá? Duas linhas aqui para fazer a linha tracejada e R para o vermelho. Aqui vai ser só isso aqui. Vamos rodar a sessão para ver como que isso aqui vai sair. Então, isso aqui são todos os parâmetros da nossa curva paramétrica em 3D. E aqui ela está plotada, como vocês podem ver, tridimensionalmente, tá? Bem legal. Além disso, a gente pode plotar também a superfície. Então, vamos plotar, para plotar a superfície em 3D, vamos lá, sins x e y, a gente vai usar a função fsurf para surface. E a gente vai colocar aqui, então, seno de x mais cosseno de y. Então, aqui a gente vai plotar a superfície 3D de fxy para seno de x mais cosseno de y. Rodando essa seção. Essa é a superfície aqui que a gente está plotando para vocês verem. Tá? Vou mostrar também para vocês a capacidade de plot tridimensional do MATLAB. Inclusive, tá? Para plots tridimensionais, eu vou carregar aqui para vocês verem, vocês conseguem, inclusive, mover a superfície para poder ver outros pontos da superfície, tá? Vocês podem ver outros ângulos, como vocês podem ver também. Vocês conseguem ver pontos específicos em cima da superfície, tá? O Martin mostra para vocês também. Então, são capacidades muito bacanas para poder você trabalhar também numericamente com o MATLAB. Por fim, deixa eu voltar isso aqui para o original. Vamos plotar os contornos 2D dessa mesma superfície. A gente vai usar a função f
Contorno da superfície, então, seno de x mais cosseno de y, rodando essa seção, a gente tem esse contorno bidimensional dessa nossa superfície aqui representado, tá? Então, se a gente olhar aqui em cima, ele vai mostrar para a gente uma parte desse nosso contorno, o que é interessante. Maneira diferente da gente conseguir visualizar a mesma coisa, tá? Gente, a gente tem muito mais possibilidades, tá, para usar essa toolbox de matemática simbólica. Eu trouxe para vocês aqui as principais, as mais utilizadas, tá? As mais representativas. Vocês podem fazer muito mais com essa toolbox, tá? Vocês podem ver, como eu mostrei para vocês anteriormente, a biblioteca. Então, se vocês colocarem doc, symbolic math, vocês conseguem ver aqui toda a documentação, tá? Para a matemática simbólica aqui do MATLAB, a documentação toda bem completinha, tá? Com todas as funções, tudo que vocês podem ver aqui. E, inclusive, para as pessoas que têm a licença CWL, vocês têm acesso também a esses cursos chamados OnRamps, tá? Deixa eu ver aqui do início. Onde vocês podem ver outros treinamentos do MATLAB, tá? Inclusive um para matemática simbólica, então aqui vetores e matrizes, temos cálculos para matemática, então vindo aqui, ó, Fundamentals, temos aqui também cursos para matemática simbólica, matemática analítica. Então, quem tiver acesso aí a essa licença, não deixe de dar uma olhada, tá? É uma ótima oportunidade. Esses cursos aqui todos são ritmo próprio, tem certificado. Então, quem tiver acesso aí, dê uma olhadinha. No mais, gente, eu vou ficando por aqui, que é essa apresentação que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Quem deixou o e-mail aqui, a gente vai enviar esse material. Quem tiver dúvidas, pode deixar para a gente aqui no nosso e-mail, tá? Que a gente vai também conversar com vocês depois. E espero que tenham gostado da apresentação, tá? A gente sempre faz essas apresentações, como a Mari comentou com vocês aqui mais cedo. Essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada também no nosso site do YouTube, tá? Então vocês vão ter acesso a ela depois também. E o certificado de vocês também vai ser enviado por e-mail para vocês que participaram comigo aqui até o final, tá? No mais, eu vou ficando por aqui. Quem quiser deixar alguma dúvida aqui no chat pode falar. Eu vou estar com vocês aqui ainda, mas no mais é isso, gente. Agradeço a participação de vocês e até a próxima.